Flávia, boa noite. Boa noite. Como era a sua vida antes de chegar na Igreja Universal? Fracasso absoluto. Eu já era fracassada desde criança. Meu pai, muito violento, ameaçava minha mãe, a minha irmã com um revólver, batia na minha mãe, batia em mim. A gente saía pelas madrugadas correndo dele. A gente se escondia embaixo de carros, a gente pulava muro das pessoas para fugir da morte. E ele ganhava muito dinheiro, tinha comércios, tinha muitas amantes, vivia em bares, gastando muito, pagando bebidas para muitas pessoas, e em casa a gente vivia na miséria. A gente chegou a passar fome muitas vezes, e sem contar a situação humilhante de ter que vencer aquela violência todas as noites. Ele chegava de madrugada e era uma situação muito complicada. Eu cresci naquela situação. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Com 19 anos eu fui para os Estados Unidos, passei por muitos subempregos lá fora, fiz faxina, entreguei jornal, trabalhei muito lá fora, mas consegui alcançar o que eu tinha ido buscar lá nos Estados Unidos. Consegui fazer uma faculdade, consegui aprender inglês, eu consegui o documento americano, consegui fazer viagens, tinha muitos amigos, minha casa vivia cheia, comprei uma casa lá de 3 unidades, tinha carro. Consegui investir no Brasil, porque depois eu comecei a me relacionar melhor com meu pai. Então, ele era um ótimo empreendedor, eu comecei a investir nele. Ele morava no Brasil, eu levei a minha mãe e minha irmã para morarem comigo. E elas moraram comigo por 10 anos. E quando eu pensei que estava tudo bem, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Ela entrou para a mesa de cirurgia, dali foi para a UTI, tinha 70% de chance de morrer. E chegou a notícia para mim lá que meu pai teve um AVC e faleceu, com a minha mãe ainda na UTI. Na mesma semana acabou meu casamento. Eu tinha uma filha de 14 dias, tive depressão pós-parto, tinha síndrome do pânico. Eu acordava de manhã e eu tinha certeza de que tinha um problema me esperando do lado de fora da porta. Eu comecei a ver vultos, eu ouvia vozes, o meu coração disparava. Devido à síndrome do pânico, comecei a tomar remédios para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar. E foi uma fase tão difícil, pastor, que todas as pessoas com quem eu achava que podia contar desapareceram da minha vida, do meu convívio. Porque quando a gente está bem, todo mundo quer estar perto da gente. Mas quando a gente está mal, a gente se vê sozinha. E eu, além de me ver sozinha, sem os amigos com quem eu achei que pudesse contar, eu perdi também o casamento e perdi o meu pai e a minha mãe. A minha mãe veio a falecer também. E em 11 meses, pastor. Você perdeu tudo, da noite para o dia. Em 11 meses, tudo o que eu tinha conseguido conquistar com a força do meu braço, eu não só perdi, mas eu adquiri uma dívida de mais de $300 mil. E o meu fundo de poço foi quando a escola da minha filha mais velha me chamou para uma reunião, e a assistente social falou: nós temos observado que você não tem condições de criar sua filha e nós sugerimos que você entregue ela para adoção. Então essa foi a situação que eu cheguei na igreja, humilhada, fracassada. Eu queria morrer. Quando eu cheguei, eu tinha entendido que eu não conseguiria chegar a lugar nenhum, eu não conseguiria sair, era humanamente impossível sair da situação que eu me encontrava. E quando eu cheguei, e me foi apresentada a proposta de mudar de vida, pastor, porque eu já tinha passado por várias denominações, e não só por várias denominações, eu também passei por outras religiões. Eu tinha um vazio muito grande na alma que eu tentava preencher, e eu acreditava na existência de Deus. Uma madrugada eu saí e falei: Senhor, eu sei que o Senhor existe, por que o Senhor não está fazendo nada na minha vida? O Senhor tem que me dizer onde o Senhor está. E como Jacó, Deus estava ali, eu não sabia. Deus estava na Igreja Universal, tinha Igreja Universal lá em Boston, eu encontrei através da rádio. Cheguei lá e o pastor que me recebeu falou: filha, eu estava muito revoltada, eu falei com ele: pastor, se o senhor achar que não tem jeito para a minha situação, porque eu acho que não tem jeito, eu sempre fui muito determinada. Então eu falei para ele: pastor, se o senhor vê que não tem jeito, já me avisa de uma vez, porque eu não vou perder nem o tempo do senhor e nem o meu. Eu não acredito mais que tenha jeito para mim, porque eu perdi tudo, eu estou com essa dívida, e o pior de tudo, esse vazio na minha alma, eu não consigo ver luz no fim do túnel.
E ele falou: filha, vai para casa e anota a data de hoje. Se a senhora fizer tudo que a gente te ensinar daqui desse altar, a sua vida nunca mais vai dar um passo para trás. Eu anotei essa data, foi dia 17 de fevereiro de 2009. Eu fui para o altar, pastor, quando eu decidi entregar tudo que eu tinha, o meu tudo. Foram os meus móveis, o bercinho da minha filha, as roupas de cama, os talheres, quadros, tudo que tinha na minha casa. Inclusive eu falei para essa minha filha mais velha para procurar nas gavetas, procurar nos cantos da casa. Sempre tem moedas, sempre tem alguma peça de ouro, sempre tem uma nota de dólar, de dinheiro. Eu falei: coloca tudo nesse envelope, filha, porque Jesus vai mudar a nossa vida. E eu lembro do olhar dela, ela falou: mãe, Jesus vai mudar a nossa vida? Eu falei: acredita, Jesus vai mudar a nossa vida. Um detalhe que, na época, eu fui chamada de louca, e eu fui louca mesmo, eu fui louca na fé, e graças a Deus por isso. A minha mãe, o corpo da minha mãe estava na funerária fazia 2 semanas, e eu não tinha dinheiro para enterrar a minha mãe, nem para cremar. Eu estava ignorando as ligações da funerária, porque eu não tinha uma solução para a situação. E quando eu consegui vender os meus móveis, eu juntei um pouco mais de $2.500, coloquei no envelope e entreguei no altar. Pastor, a minha vida não mudou do dia para a noite. Fazem 8 anos que eu estou na Igreja Universal. A minha vida não mudou até hoje. A minha vida foi transformada. Eu tenho uma nova identidade. Exatamente. Nova história. Uma nova história. De Jacó para Israel. Eu nasci para ser fracassada, pastor. Eu sou de Belford Roxo, numa cidade muito humilde. As pessoas ao meu redor, elas me diziam que quem nasceu pobre morreria pobre. Então eu estava fadada ao fracasso. Há pouco tempo o Sebrae com a Caixa Econômica escreveu um livro contando a minha história. Eu estava autografando esse livro no lançamento lá no Consulado Brasileiro de Boston e passou um filme na minha cabeça. O título é Nascida para os Negócios. E eu nasci para o fracasso, pastor. E através do altar, através das loucuras que eu venho fazendo no altar, porque essa não foi minha única campanha, essa foi a minha menor. A minha maior campanha foram em torno de 430 mil reais, foram 126 mil dólares que eu entreguei no altar, na última campanha. Eu sacrifico a cada campanha, porque eu sei que tudo que eu tenho e tudo que eu desejo, tudo que eu sonho ter, pastor, está aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que se eu deixar de sacrificar, eu perco novamente tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri através da fé. Quem deu mais? Você para o altar ou o altar para você? Pastor, em 2012, eu estava numa reunião de domingo e eu falei assim: Deus, o que eu posso fazer para te provar o quanto eu te amo? Porque eu te amo tanto. Como que eu posso te provar isso? E na minha inteligência Deus falou: eu quero aquela van que você comprou. Eu tinha comprado uma van novinha para a escola. Eu tenho 4 escolas nos Estados Unidos. E aí na hora eu tentei negociar com Deus. Eu até pensei na hora: não, Deus, eu estava falando de um jejum, de pregar para alguém. Na semana seguinte começou a Fogueira Santa e eu coloquei a van no altar. E 2 meses depois, pastor, uma americana me procurou e ela falou: olha, eu ouvi a sua história, eu tenho uma escola de cabeleireiro, inclusive eu tenho prédio, e eu quero te entregar essa escola. Eu falei: mas eu não tenho crédito e nem tenho dinheiro. Fazia 3 anos que eu tive que fazer falência pessoal para não ter que responder processo pela minha dívida. Então eu não tinha crédito e tudo que eu comprava era com muito sacrifício à vista. E ela falou comigo: a minha mãe tinha um brilho no olhar quando ela abriu essa escola. E quando ela faleceu, a minha irmã tinha esse brilho no olhar. E minha irmã também faleceu, eu estou vendo esse brilho no seu olhar. Ela me entregou esse prédio, um prédio comercial lá na cidade de Everett, em Massachusetts, que está avaliado em $2 milhões, mais ou menos. Eu estou construindo 10 salas comerciais nesse prédio. A minha escola de cabeleireiro e de manicure funcionam lá. Eu tenho uma loja lá alugada, sala alugada. A casa que estava indo para leilão quando eu cheguei na igreja, era impossível reaver essa casa. Era impossível. O banco disse que não tinha jeito. Eu procurei 4 advogados. Não tinha jeito de reaver a casa. E hoje essa casa, eu tenho essa casa até hoje. Deus me devolveu essa casa.
amanhã pego as chaves da minha casa dos sonhos, que eu comprei também. Essas imagens que estavam aparecendo ali de um prédio são 2 apartamentos que eu tenho de férias em Orlando, na Flórida. Eu tenho uma Mercedes que vai para o altar nessa campanha, Deus já me pediu. E tem uma empresa de cosméticos, a Flávia Leal Cosméticos, que está entrando no Brasil com toda a força, está invadindo aí vários estados. Ontem, inclusive, eu estava num evento aqui na Barra, divulgando a marca. Tenho viajado vários países com as minhas filhas. Tenho experimentado sentar à mesa dos príncipes. Então, a minha vida, ela não foi mudada, ela foi transformada a partir do dia que eu entendi que todos os meus sonhos podem ser realizados através do altar. Parabéns. Deus abençoe.